Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Deixa eu aqui consertar, arrumando aqui alguns detalhes. Boa noite, você. Nossa, que bagunça que tá esse cabelo aqui, meu Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Anderson, Rafael Varela também chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Nossa live de hoje. Graciliano, também seja bem-vindo. Nós vamos hoje trabalhar aqui um tema diferente, que não necessariamente vai envolver atuação jurídica na questão da atuação postulatória, da atuação de consultoria. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando aí, quem está entrando. Nós vamos hoje... Boa noite, Karine. Boa noite, Gessi, Marina, minha esposa, também presente, Elias. Nós vamos falar hoje da atuação, aquele que tem vontade de ter atuação acadêmica, né, à frente de projetos educacionais. E eu convidei uma pessoa muito especial para falar um pouco sobre isso, sobre atuação em âmbito acadêmico, né? Todos esses projetos educacionais que podemos pensar dentro da área jurídica. Chamei nada mais, nada menos do que o grande, né, o meu chefe querido, mais amigo do que chefe, Marco Antônio. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu conferir se ele já está online aqui também, para que eu possa inserir na nossa live. Ainda não. Daqui a pouco ele está entrando aí. Então, pessoal que está chegando, só para que eu possa explicar, eu tenho feito isso em todas as situações. Nós temos lá no Mackenzie Alphaville, né? Acabou de entrar aqui. Aliás, deixa eu colocar ele na live, daí eu explico ele participando junto, né? Vamos lá, professor Marco Antônio. Melhor, né? O chefe está chegando. Deixa eu ver aqui. Grande Sábio, tudo bem, meu amigo? Grande professor, mas estava falando bem a seu respeito um pouco antes da sua chegada. Ah, que legal. Eu tava te procurando ali no meio de quase 3.000 lives que estão Muitas acontecendo. Falei, lives, né? deixa eu ficar procurando ele aqui. Daí eu saí e falei, deixa eu procurar o nome dele direto nele, porque senão eu não vou conseguir achar. Tem muita live. Mais prático. Muito obrigado. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer muito, tá, o Imagina, seu meu cara. aceite ao convite de participar desse projeto. E já nesses minutos iniciais, Marco Antônio, até para explicar, o pessoal que está chegando agora, alguns estão acessando, até mesmo nós estamos aqui diante de uma pessoa muito buscada na internet, nas redes sociais, para fins de ter uma reflexão, de ouvir o que ele tem a dizer, das revisões, enfim. A proposta dessa nossa live, você que está acompanhando agora, lá nós temos, em âmbito acadêmico, junto ao Mackenzie, onde sou professor, nós temos os projetos integradores. E lá coube a mim trabalhar com os alunos um pouco sobre as carreiras jurídicas, né? O que eu posso fazer depois de formado, quais são as atuações possíveis. Nós tivemos aqui já o delegado, o professor Sandro Caldeira, procuradora do Estado, Ana Garcia. Nós temos mais outros tantos colegas que atuam na área, seja como procurador, como advogado público, juiz, promotor e por aí vai. E eu pensei aqui em uma referência que nós temos no mundo educacional, nessa atuação acadêmica, que é o professor Marco Antônio. Muitos anos de atuação profissional, muitos anos à frente de cursos preparatórios, os maiores que nós podemos pensar hoje, e nós temos o professor Marco Antônio com uma grande mudança de paradigma na forma de ensinar o direito, né? Não estou puxando o saco, não é mesmo. Obrigado. Você que acompanha sabe muito bem o que é isso, mas a mudança completa de paradigma quanto ao processo educacional voltado para a área jurídica. Então essa é a razão do professor estar aqui hoje com muita honra na nossa live. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Sábio. Para mim é motivo de muito orgulho, muita honra também poder conversar com você, com toda a sua audiência, com os nossos alunos, falar um pouquinho sobre essa questão da educação no mundo jurídico, né? Uma coisa que a gente está acompanhando no dia a dia. E aí, sobretudo agora nesse período de Covid-19, quer dizer, quem não acreditava na educação à distância percebeu que ela não é uma coisa do futuro, né? Ela é uma coisa do presente, ela é a ferramenta atualmente. Não dá mais para pensar em nenhum tipo de educação que não contemple educação à distância. Então, você pode pensar educação presencial com educação à distância, mas nunca nada sem educação à distância, porque hoje ela é a ferramenta mais importante que a gente tem hoje. Sem dúvida nenhuma. Quem já tinha estrutura, como é o caso, daqui a pouco eu quero escutar, aliás, daqui a pouco não, já, eu quero escutar um pouco sobre isso, mas quem não tinha estrutura online, qualquer ferramenta, recurso, né? Teve gente que tinha um recurso pouco usado e passou a explorar mais, mas quem não tinha nada realmente se viu num momento complicado, de ter que implantar
a toque de caixa alguma coisa para poder não deixar o aluno desassistido. E, Marco Antônio, o que eu gostaria nesse primeiro momento era que você pudesse compartilhar um pouco sobre que desafios, que oportunidades, o que é possível aquele que gosta dessa área acadêmica, aquele que gosta de estudar, de pesquisar, de dar aula, né, mais do que qualquer coisa. Eu tinha um sonho, já falei isso para você, de um dia poder dar aula onde você estivesse, né? Foi Que muito bom. tempo para conseguir chegar até isso. E por te admirar demais em vários aspectos, mas sobretudo em sala de aula. Então, que desafios o aluno que tem a intenção de ser professor pode hoje ter, o que ele pode buscar, o que ele já pode fazer para atuar nessa área? Como é ser professor e atuando junto a esses preparatórios, a cursos jurídicos de um modo geral? Legal. Sabe, eu acho que docência, muita gente fala, docência é um dom. Dom, a gente nasce com ele, né? Eu acho que docência é uma habilidade. Então, muitas vezes você não nasceu necessariamente com o dom da docência, mas você tem habilidade, você quer, você se sente de alguma forma chamado, você é vocacionado para aquilo. Acho que é vocação, talvez, mais do que dom, efetivamente. Porque dom dá uma sensação de que é um presente divino e aí alguns ganham, outros não ganham. Não, você consegue, é uma habilidade, você consegue transformar aquilo. Então, mesmo quem acha que meu sonho é dar aula, mas eu não sei se eu conseguiria enfrentar uma multidão, enfrentar uma sala de aula, tal. Tudo isso são questões que você desenvolve, são habilidades que você desenvolve a partir, obviamente, da sua pretensão, do seu propósito de vida. Tudo sai do propósito nesse caso, né? E eu acho que a docência é uma habilidade. Alguns descobrem a docência muito cedo. Alguns descobrem a docência como forma de estudar, né? Que foi meu caso. Eu só conseguia ter resultados positivos. Eu nunca fui um aluno brilhante, eu fui um aluno mediano. Ou medíocre, né? Como queira. Quem está na média é medíocre. Mas eu era um aluno mediano. Eu ia bem em algumas disciplinas, outras não. Daí todas as vezes que eu ia estudar, eu testei várias formas de estudar. Eu estudava escrevendo, depois eu estudava escrevendo e gravando para eu poder ouvir. Aquilo de alguma forma me ajudava bastante. Foi ali que eu percebi que eu tinha uma mistura grande do visual com o auditivo. Mas o que mais me ajudava mesmo era quando eu estudava e tinha que explicar para alguém. E aí eu percebi que eu tinha essa habilidade de poder explicar. Foi ali que surgiu, então, em mim a vontade de estudar para ser professor. Mas eu não sabia exatamente como que ia acontecer aquilo, deixei aquilo acontecer naturalmente e aí comecei dando aula de uma disciplina que pouca gente gosta. Aliás, a grande maioria não gosta, a grande maioria odeia, mas foi a minha porta de entrada. Então essa é a primeira dica que eu dou. Se você quer começar a dar aula, nem sempre você vai começar pela disciplina que você mais gosta. Nem sempre você vai ter espaço em processo civil, nem sempre você vai ter espaço em processo penal, nem sempre você vai ter espaço em penal, que é divertidíssimo dar aula em penal, porque tem muitos cases e tal, mas às vezes você vai ter que começar por uma disciplina ali pouco desejada. E eu comecei por direito romano, né, que é uma disciplina que pouquíssima gente gosta, né? Eu lembro que minha sócia dava aula numa universidade em São Paulo, de processo civil, e um dia ela chegou no final do mês de abril, entre abril e maio ali. Ela falou, nossa, a gente está quase terminando o trimestre, já tinha terminado, né, março, e a gente não tem professor de direito romano na turma de primeiro ano. Aí eu falei, eu dou aula de direito romano. Ela falou, mas você estudou isso? Eu falei, não, nunca estudei, mas vou estudar. Eu estudo e dou aula. E aí o coordenador me chamou, e eu não tinha nem carteira da OAB ainda, porque eu tinha passado na prova, mas não tinha chegado na minha carteira. E ele falou, então você entre, não conto para ninguém que você não tem carteira da OAB ainda, entre e dê aula. E aí, como dar aula de alguma coisa que você não estudou? Estudando. Então, o primeiro passo importante, se você quer ser professor de alguma coisa, você tem que ser bom em alguma coisa. Você tem que ser o cara em alguma coisa. E não necessariamente vai ser a disciplina que você mais gosta. Pode ser uma disciplina de chamada segunda linha, né? E que foi por essa disciplina que eu me destaquei. Porque eu comecei eu peguei 2 turmas de primeiro semestre, e no semestre seguinte, de 2 turmas eu fui para 11 turmas. Né? Então eu consegui então pegar toda a grade de direito romano da universidade. Eu era o único professor de direito romano que ninguém gostava, que ninguém queria, que era visto como direito romano, quem dá aula de direito romano. E eu pegava os alunos de primeiro semestre, tinha um papel de transformar aqueles meninos que estavam chegando de outros cursos, chegando do ensino médio, e a gente transformava aqueles meninos em estudantes de direito. Então,
Primeira coisa importante, o começo não é um começo fácil. Você precisa primeiro se preparar, estudar profundamente o que você quer, para aí você começar a dar aula daquilo. Você só tem segurança de dar aula de alguma coisa quando você entende daquilo. Então não dá para você estudar, não é decorar um texto ou decorar a matéria e ir para a sala de aula, porque as perguntas que vão surgir ali podem não ser perguntas daquela aula, daquele dia, podem ser perguntas da aula 3, da aula 4. Então, se você for um bom professor preparado, você consegue falar um pouquinho do tema da aula 4, chamar o aluno e prender o aluno para que ele venha nas outras aulas até chegar no dia dele. Ou, se você é um professor mal preparado, você responde isso, eu não vou responder hoje, porque não é tema da nossa aula de hoje. E aí, visivelmente, alguém vai notar ali e falar, esse cara não sabe o que ele está falando. Então, o magistério é encantador, você tem que estar preparado, você tem que estudar. Agora, as pessoas acham que já nascem, ó, a gente já nasce preparado, né? E não é assim. Não é estar preparado, não é saber de tudo. Estar preparado é você saber o que você quer dar aula, se aprofundar naquele assunto e, obviamente, dividir aquele conhecimento que você tem com os seus alunos. Até hoje, alguém me perguntou isso. Ah, o Rafael que trabalha com a gente na TI, quinta-feira passada, eu dei uma aula de uma aula aberta de pós-graduação, Direito do Consumidor, e ele estava monitorando, porque a gente ia entrar ao vivo, né? Então ele estava monitorando meu equipamento para transmissão ao vivo. Aí ele falou assim, pô, mas você tá com um cara que está nervoso, você ainda fica nervoso? Eu respondi para ele, o dia que eu deixar de ficar nervoso para entrar numa aula, é porque eu não sirvo mais para dar aula. Porque cada vez que eu vou entrar numa aula, eu preciso que aquilo seja um desafio para mim. Eu preciso que eu tenha respeito por aquilo, eu tenho respeito pelos meus alunos, pelas pessoas que estão me ouvindo. E o respeito pelas pessoas que estão me ouvindo é o que faz eu me atualizar, é o que faz eu pegar e dar uma olhada, será que mudou alguma coisa, será que não mudou, deixa eu olhar. Então, eu posso ter dado a mesma aula 10 vezes, mas eu sempre vou olhar para ver se tem alguma coisa diferente, sempre vou olhar para ver se tem alguma coisa atual. Esse é o respeito pelo nosso aluno. Lógico, se você quiser seguir a carreira acadêmica, tem um caminho acadêmico, que é o caminho que passa aí por uma especialização, que é um caminho para você poder sair do vertical, sair do horizontal e entrar no vertical em determinado assunto. Então, você gosta de direito eleitoral, por exemplo. Então, faz uma especialização em direito eleitoral para você começar a entrar de forma vertical naquele assunto. Em seguida, se você quer dar aula em faculdade, um mestrado, o mestrado é necessário, hoje é fundamental que tenha mestrado. Tem universidade que não contrata se você não tiver um mestrado, se você não for mestre em direito. Aí o mestrado também é fundamental, você precisa seguir o caminho do mestrado. E, naturalmente, se você tiver interesse de seguir na área acadêmica, tem o doutorado também. Nos cursos preparatórios, nem sempre a gente precisa de alguém com titulação, né? Às vezes não tem o mestrado, está terminando o mestrado, mas tem aquele quê diferenciado, né? Um cara que é aprofundado no tema, tem uma dinâmica diferente, interage com o aluno e basicamente tem o principal dos elementos que um professor tem que ter na minha ótica, que é a humildade. O professor tem que ser alguém humilde, né? Eu não consigo... eu coordenei vários cursos de graduação. Há 15 anos eu coordeno curso de graduação, curso preparatório, passei pelos principais cursos preparatórios do país, fui diretor do LFG, fui diretor do Amásio, e de vez em quando vinham alguns alunos reclamar de professor para mim e falavam assim, professor, entrou um professor na nossa sala de aula que ficou 15 minutos lendo o currículo dele. Poxa. Então, se o professor ficou 15 minutos lendo o currículo dele, é que ele não está preparado para dar aula e que ele está inseguro, né? Ele precisa ficar mostrando o currículo dele para as pessoas para que as pessoas confiem nele. As pessoas vão confiar na sua essência, vão confiar no seu olhar, vão confiar na sua simplicidade, na sua humildade, até na hora de dizer, não sei isso, mas eu vou pesquisar e vou trazer na próxima aula. Até isso cativa o aluno. Agora, essa arrogância acadêmica em sala de aula quase nunca dá certo, quase nunca tem resultado positivo. Legal. Você colocou uma coisa muito interessante que não é incomum, né? Eu também tenho esse nervoso, então acho que estou no caminho certo. Eu fico nervoso, mesmo dando a mesma aula algumas vezes, mesmo explorando às vezes assunto que eu tenho uma predileção aí por direitos políticos, né? Estou na área de direito eleitoral e constitucional. Nas aulas de constitucional, onde eu trato dos direitos políticos, eu entro muito confiante em sala de aula, porque é um assunto que eu tenho um certo domínio, sei onde começa, acaba, enfim. Mas mesmo assim dá o frio na barriga. Até por Lógico. ser uma questão polêmica, né? E uma coisa interessante que, certa vez, em sala aqui, no meu curso, inclusive, nós tivemos, acho que está ainda,
é a turma atual. De segunda fase, nós temos uma aluna que tem já uma formação fora do país e veio depois, fez a graduação de novo, pela segunda vez no Brasil, e para conseguir ter ali o seu exame de ordem, portanto, seria inscrita na sequência. Então, Legal. era uma aluna que tem uma bagagem muito grande, né? E uma vez ela me fez um questionamento envolvendo uma especialização dela, que é Direitos Humanos, e que na hora eu não veio a resposta, mas eu construí um raciocínio junto com ela. E ela adorou de ter acontecido É, dessa maneira. E é. realmente essa empatia a gente estabelece dessa forma, né? E Marco, pensando no que estamos vivendo hoje, né? É possível um professor, alguém que queira ser professor, não que seja impossível, não quero afirmar o contrário, mas é interessante que ele seja completamente, não, minha sala é só o giz, minha voz e não tem nada de tecnologia. Será que o aluno está preparado, mais do que professor, para ter um profissional alienado no sentido da tecnologia, caminhando paralelo a um processo que nós estamos vivendo hoje? Essas perguntas é bem interessantes, sabe? Porque o direito ele é tradicional, né? Ou tradicionalista, né? Então ele gosta das coisas bem quadradinhas, né? Bem metódicas, às vezes até antiga. Essa expressão tradicional já me dá até um arrepio, porque dá uma sensação de coisa velha, né? Empoeirado. Eu acho que dá para você, exatamente, empoeirada, dá até rinite. Eu tenho rinite, já começa a coçar o nariz. Essa história do tradicional. Dá para você ter conteúdo sem precisar ser antigo, sem precisar ser velho, sem precisar ser tradicional. Dá perfeitamente. E hoje, o professor que não estiver adaptado às tecnologias, ele não comunica com o aluno. Ele não consegue conexão. E conexão é uma coisa que você consegue conexão naturalmente. Você não força a conexão. Não dá para você forçar. Não dá para você impor conexão ao aluno. Então, ó, pare o que você está fazendo e preste atenção em mim. Olhe para mim. O fato de ele olhar para você não quer dizer que ele está conectado com você. Ele pode estar olhando para você e estar pensando em 200 outras coisas. E o contrário também. O fato de ele não estar olhando para você também não quer dizer que ele não está conectado. Porque ele pode não estar olhando para você e estar absolutamente conectado, prestando atenção em tudo que você está dizendo. Né? Justo. Então, acho que o novo aluno, ou a geração de pessoas, eu não estou falando novo aluno de idade, não, porque eu já me sinto assim, é meio que multicanal, né? O multichannel, é um multicanal, quer dizer, você está prestando atenção em É, quase tudo ao mesmo tempo, você está conectado em quase tudo ao mesmo tempo, e você escolhe que você vai desconectar e para onde você vai fazer sua conexão 100%. Não é bom você estar atento a tudo, mas você pode, de alguma forma, estar atento a tudo e falar, bom, agora eu quero prestar atenção nisso daqui, né? Que é o mindfulness, quer dizer que você vai ter atenção total naquilo. Então, o novo professor tem que saber como cativar a atenção desse aluno, porque a concorrência é muito grande. O aluno tem hoje internet, o aluno tem livro, tem joguinho, tem WhatsApp, tem rede social, tem tudo que você pode imaginar, televisão. Então, tudo está concorrendo com a aula daquele professor. Se não for interessante, o aluno muda, e muda imediatamente de canal e desconecta de você, mesmo estando fisicamente presente na sala de aula. A uhum, primeira coisa que o professor tem que ter é essa sensação de que ele concorre com outros elementos, ele concorre com outras audiências, ele concorre com outras ferramentas. Porque essa sensação de concorrer faz com que você tenha de ser melhor do que o barzinho lá fora, né? Melhor do que seu colega que está dando aula da mesma disciplina que você, melhor do que essa sensação de que você precisa ser melhor do que a aula passada, melhor do que você foi no ano passado, quer dizer, então tem aluno ali que já te ouviu, o curso preparatório tem muito disso, sempre fico uhum. muito preocupado, quer dizer, tem aluno ali que já me ouviu algumas vezes, porque não passou em 1, 2, 3 anos. Pô, não dá para eu falar a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu preciso de alguma forma trazer coisas diferentes. Isso é um desafio muito interessante. Agora, o que nos permite ser e fazer diferente é a tecnologia. É o professor, de alguma forma, estabelecer métodos que permitam que ele tenha conexão com o aluno, mantenha conexão com o aluno e tenha troca de informação. Porque a docência é troca, né? Aquele sujeito que acha que a docência é a arrogância de chegar e falar que tudo ele sabe, ele está condenado a não ser professor ou ser um professor do século passado. A docência é troca permanente. É você entrar em sala de aula e se você não sair melhor do que você entrou, você não foi um bom professor.
Se você não foi provocado a pensar alguma coisa diferente, você não foi um bom professor, né? Eu fico Legal. extremamente feliz quando, depois de dar 10, 20, 30 vezes a mesma aula, alguém me faz uma pergunta, eu olho e falo, pô, ninguém tinha perguntado isso antes, né? E aí percebo quanto, pô, que legal, que fantástico essa linha que foi feita. Então, e por falar em professor, tá aí um cara que foi meu É, eu ia dizer professor, isso agora. né? Acabou de entrar aí um cara que foi meu professor e que também me ajudou a ser um professor, que é o teu tio, o Gabriel Chalita. Então, com ele eu aprendi e aprendo muito. Embora ele não me considere o melhor aluno dele, embora ele não seja um sujeito que me dê muita atenção, mas eu gosto muito dele, eu considero ele meu melhor professor. Não, ele só fala bem a seu respeito o tempo todo, viu? Isso eu sou testemunha disso. Ô, Marco, e alinhado a isso que você está dizendo, né, eu acho que tem relação aqui. Hoje foi criado um preconceito com relação à palavra ou expressão coach. Coach ou qualquer coisa que envolva aprendizado acelerado, né? Uhum. De que maneira que você enxerga essa ideia do coach? Eu sei que você tem a formação em coach, em todas as ferramentas que o coach pode ter, como neurolinguística, como essa leitura dinâmica, enfim, várias outras técnicas e ferramentas que existem. Como que você vê o coach alinhado não só ao curso preparatório, mas à formação educacional de um modo geral? Ele tem mesmo como é que a gente desmistifica, né, esse preconceito que foi gerado pensando no que ele pode trazer de resultado? Sabe, começo te dizendo assim que eu não julgo quem tem preconceito com isso. Não julgo, absolutamente. Eu vou dizer por quê. Porque eu tinha. Eu tinha preconceito com isso, né? E percebi que o meu preconceito era pautado, sobretudo, na minha ignorância sobre o assunto. Quase sempre um preconceito é pautado sobre a ignorância. Quando você para estudar alguma coisa, você deixa de ter um preconceito sobre aquilo, né? Então, o meu preconceito era ignorância pura sobre o tema. Então, eu coordenava, na época, o LFG, e aí começou a pipocar essa história de coach, eu falava assim, isso é uma enganação. Isso é um blá blá blá, isso é coisa furada, não vou nem prestar atenção nisso. E o tempo todo que me perguntava, eu falava, isso é enganação, isso é enganação. O que muda é bunda na cadeira. Se não sentar e estudar, não sai de onde está. Tá. E aí eu comecei a ter muito contato com aluno, porque além de fazer a administração, eu sempre gostei de dar aula, eu sempre fiz questão de dar aula, de estar na sala de aula. Então, eu tinha muito contato com aluno e com alunos que estudavam muito para concurso, muito, e não passavam. E eu falava, mas esse cara sabe. Eu sei que ele sabe, ele está preparado, eu tenho acompanhado a jornada dessa pessoa. E aí sentava para conversar, falava, professor, putz, é impressionante, eu sei, se eu me der a prova para fazer hoje, eu fiz a prova da INP ontem. Se eu me der para fazer hoje, eu faço 90. Ontem, fiz 60. Mas o que aconteceu? Cheguei lá, travei. Aí comecei a perceber o seguinte, pô, tem alguma coisa por trás disso que eu acho que não é só a bunda na cadeira, né? Uhum. E aí, eu comecei a perceber, nos Estados Unidos, o movimento do coach, que é de treinador mesmo, né? O coach é aquele cara que, de alguma forma, te treina, né? É o seu treinador em algum determinado assunto. E comecei a ver o treinamento de coaching para os esportistas, e comecei a notar que o esportista que tinha um coach, de alguma forma, conseguia se dar melhor naquela competição. Comecei a notar que alguns empresários, ou até empresários ou executivos de grandes grupos, tinham treinamento com coach. E aí eu comecei a falar, deixa eu entender como funciona isso. Deixa eu começar a ler um pouco sobre esse assunto. E aí eu comecei a entender que faz algum sentido. Aí eu fiz meu primeiro curso. Né? Mas eu fui para o meu primeiro curso com os dois pés atrás. Né? Eu fui para criticar. Falei, agora eu vou buscar elementos para formar a minha convicção de que eu estava correto. Arrogância, né? Então estou indo lá buscar elementos para a minha convicção de que eu estava correto. E quando você vai para algum lugar disposto a não querer acreditar naquilo, demora um tempo para cair tua ficha. Então eu ficava só procurando os erros. O erro está aqui, o erro está ali e tal. Mas o professor que me deu a primeira aula, me deu a primeira semana, meu primeiro módulo de coach, foi um cara muito simpático, um cara extremamente humilde. O que me encantou foi a humildade. E ele falava, em alguns momentos, ele falava, vocês vão fazer perguntas que eu não sei a resposta, eu vou buscar e vou trazer para você na outra aula. Eu falava, pô, eu como professor valorizo muito isso. Eu acho que isso é uma coisa muito séria, muito demonstra preocupação, porque nem todo mundo é obrigado a saber, né? Demonstra responsabilidade. E aquele cara foi mostrando algumas técnicas que eu falava assim, mas isso eu faço com os meus alunos. Mas isso eu já aplico com os meus alunos. Mas eu não sabia que
isso era estudado desse jeito, eu não sabia que por trás disso tinha alguma coisa. Então eu fui começando a perceber que muitas das coisas que eles estavam me ensinando eu já aplicava aos meus alunos. E fui começando a perceber que algumas das outras coisas também serviam para mim. Então, quando de alguma forma as técnicas de coach me ajudaram na minha vida pessoal, na minha vida profissional, quando elas impactaram na minha vida, eu comecei a perceber o seguinte: pô, isso pode mudar a vida das pessoas. Isso pode, de fato, ajudar as pessoas a equilibrar a preparação para uma prova, a preparação para um concurso. Por quê? Porque tem gente que vai se preparar para concurso público e acha que a vida é só a preparação para concurso público. Então a pessoa estuda 12, 14 horas, não consegue 12, 14 horas líquida, porque ninguém consegue 12, 14 horas líquida, e nas outras horas ela está pensando que ela deveria estar estudando, ela está se culpando porque ela fala, não, devia estar estudando agora. Então eu vou para o cinema, pô, mas eu devia estar estudando agora. Eu vou para o teatro, não, mas eu devia estar estudando agora. Acordei mais tarde, pô, mas eu devia estar estudando, eu sou um vagabundo. Então a pessoa começa a criar sobre ela mesma uma culpa pesada, dura de carregar, e ela não consegue estar presente no período que ela está estudando e nem no período de lazer dela. E o que a gente mais fala hoje para os alunos é: o estudo tem que ser parte do seu dia. Você tem que continuar fazendo seu exercício físico, você tem que continuar tendo o seu contato com seus familiares, você tem que continuar fazendo seu lazer. Agora está mais difícil por conta de coronavírus, mas quando voltar, você tem que continuar fazendo seu lazer, você tem que continuar tendo um tempo para você, você tem que continuar tendo um dia que você não vai estudar, um dia que você vai ficar de cabeça leve, livre, fala assim: hoje eu não vou ler nem bula de remédio, então estou zero. Você tem que continuar fazendo isso para que você consiga preparar o seu todo e para que o estudo seja uma parte desse todo e você consiga aprender e absorver com isso. Aí eu fui entender o que era coaching, aí eu olhei para o meu passado e falei: como eu fui tolo, como eu fui ignorante, né? Por isso que eu te digo, quando eu vejo pessoas falando o seguinte: mas isso é uma bobagem, se você não estudar, sentar a bunda, eu falo: puta, coitado, eu penso exatamente como eu pensava, eu não critico. E aí torço para que essa pessoa tenha a oportunidade que eu tive de rever o meu posicionamento e de deixar a ignorância de lado e falar o seguinte: pô, tem coisa séria por trás disso, tem neurociência por trás disso, tem estudos sérios, né, que impactam a vida da pessoa, e aí a gestão dessas emoções serve para estudo e serve para a vida. Então acho que foi nesse sentido que eu evoluí bastante no meu entendimento de coaching. Toda vez que eu consigo falar com alguém, consigo pôr a pessoa para pensar, indicar 2, 3 livros, eu falo o seguinte: bom, pelo menos eu fui lá e mostrei que tem alguma coisa que funciona por trás disso. Lógico, todo mundo tem direito de pensar o que quer, mas se for concluir, que conclua a partir de uma análise mais detalhada sobre aquele assunto e não da forma como eu concluía, né? Com ignorância, sem saber o que era, eu falava mal. Então, eu, de novo aqui, quando alguém critica, eu falo: pô, que pena. Tomara que tenha a oportunidade que eu tive de rever meu posicionamento. Legal. E nós podemos perceber isso. Eu queria, eu sei que devem ter outras lives e reuniões para que você ainda conclua o seu dia, mas eu queria fechar trazendo até uma ideia do que eu, enquanto professor do projeto que você, Darlan e Malu lideram, qual é o perfil de professor que hoje, esse contexto todo tecnológico, esse contexto de alunos ligados em uma outra dimensão, né? Qual é o perfil do professor? Professor, meu curso. Porque para mim é o parâmetro que temos aqui. Qual é o perfil, meu curso de professor, é o perfil que você tem aí, essa conexão nesses contextos todos que nós falamos hoje nessa live? Sabe, esse período que eu liderei alguns cursos preparatórios, eu consegui conhecer diversos tipos de professores, né? Aqueles que realmente eram estrelas, mas não sabiam, e esses eram as verdadeiras estrelas. Aqueles que se achavam estrelas, mas não eram, nunca foram, né? E aqueles professores que estavam absolutamente perdidos, quer dizer, que não sabiam exatamente o que fazer e que não procuraram se atualizar ou não procuraram se conectar com seus alunos. E vi professores que não tinham chance, não tinham oportunidade nenhuma, e quando de alguma forma a gente abriu um caminho, abriu uma estrada, o cara cresceu, se tornou referência naquilo que faz. Então, tenho parte do meu trabalho sempre foi, acho que até como técnico de futebol faz, né? E aí usando de novo o exemplo do coach, identificar os talentos e colocar para jogar, e o cara vai, joga, e daqui a pouco ele já está indo para um outro time e faz parte da vida, né? Esse ciclo faz parte da vida. Eu acho que qualquer professor, mas o que a gente hoje
sente, tanto eu quanto o Darlan, que fazemos a seleção dos professores, é que para ser professor tem que gostar de ser humano, tem que gostar de aluno, tem que olhar nos olhos. E não é olhar nos olhos enquanto as luzes estão acesas, né? Enquanto os refletores estão ligados. É olhar nos olhos quando ninguém está vendo. É olhar nos olhos num instante em que está lá você e o aluno na sala de aula, né? Olhar nos olhos não é para o Instagram ver, não é brincar no Instagram que você é sério, porque tem muita gente hoje que é o professor, o queridão, o fofo no Instagram. Mas o aluno aborda para perguntar alguma coisa, o cara fala, não fala comigo, não pergunta para mim. Não tem o menor sentido mais isso, né? Tem professor que não abraça aluno, não quero abraçar aluno. Que é isso? Mas é ser humano, né? Então, o professor só consegue ser um bom professor se ele for humano, se ele tiver empatia, se ele olhar nos olhos do aluno e sentir a dor que o aluno está sentindo. Se ele conseguir, de alguma forma, se identificar na posição do aluno. Se ele tiver essa empatia, ele consegue ser um bom professor. Lógico que não basta isso. Tem que ser técnico, tem que ter preparação, tem que estar preparado para um novo perfil de aluno que é mais desafiador, né? Que o tempo todo está tentando te desafiar. Tem muita gente que não tem o mesmo respeito por professor que tinha a minha geração, né? Na minha geração, o professor era um cara absolutamente endeusado. Hoje, não tanto. Então, o aluno também mudou. Mas o professor tem que estar preparado não para fazer sucesso, não para ser um fenômeno nas redes sociais, não para ser um Instagram reconhecido, verificado. O professor tem que estar preparado para ensinar, para estar próximo do aluno, né? E para mostrar para o aluno qual é o caminho das pedras, como que ele pode mudar de status, como que ele pode sair de uma posição e mudar para uma outra posição com base na sua própria competência, na sua própria capacidade, né? Então eu tenho, e aí eu brinco que tem que gostar de aluno, porque não dá para você maltratar aluno, ser grosseiro com aluno. Lógico que há uma diferença entre dar pronto, dar o peixe e ensinar a pescar. Eu sou professor que ensina a pescar. Então, às vezes o aluno, eu posto alguma coisa na minha rede social, o aluno fala, professor, qual que é o link? Eu falo, dá uma lidinha na arte, dá uma lidinha na legenda. Eu posso, custa mais eu escrever isso do que eu colocar o link. Eu podia colocar o link. Sim. Mas está escrito lá. Então eu não vou dar o peixe pronto. Eu vou ensinar o cara a pescar. Porque é assim que vai ser a vida com ele. É assim que vai ser ele atuando quanto aluno na magistratura, no Ministério Público, na advocacia. Então eu sou professor que tento buscar ensinar a pescar. Mas eu acho que a gente reconhece um bom professor quando aquele cara, de alguma forma, gosta de gente. Quando ele gosta de aluno. Quando ele tem contato com gente. Quando ele vive a história do aluno. Quando ele tem humildade de saber que não importa quem ele pode ser juiz, ele pode ser promotor, ele pode ser desembargador, ele pode ser procurador, ele pode ser governador, ele pode ser... Tudo aquilo é da porta para fora. Sim. Da porta para dentro ele é professor. Então não dá para dar carteirada, não dá para tirar o título, não dá para mostrar teu cargo, nada disso serve para você ser professor. Então tem que ser professor. Tem que de fato entender a dor do aluno e tentar transformar aquela dor num processo de aprendizagem. Tentar transformar aquela dor num processo de crescimento pessoal. Quando a gente consegue tirar o aluno de uma situação, colocar em outra situação e deixar o cara voar, aliás, essa é uma metáfora que eu uso muito. Nós somos, na verdade, nós professores somos colocadores de asas. Né? A gente ajuda o cara a construir a asa dele, encaixa a asa dele e faz o cara voar. Tem gente que voa alto, tem gente que voa mais baixo, tem gente que cai e volta, tem gente que não consegue, né? Como funciona em qualquer lugar. Mas o cara caiu, não conseguiu? Dá a volta, vem aqui, a gente vai ajustar a asa de novo e vai ajudar a fazer esse cara voar. Acho que essa é a dinâmica. Então, por isso que me encanta de todas as atividades que eu tenho. Quer dizer, fui executivo de vários grupos, já cheguei até a ser funcionário público, né? Recentemente tive a experiência de ser funcionário do PROCON, fui funcionário público, agora como empresário, presidente de comissão de OAB, conselheira de OAB, membro do Tribunal de Ética, um monte de coisa que eu gosto de fazer. A que mais me encanta é ser professor. Ser professor é mais importante para mim do que qualquer outra das atividades. E aí acho que eu fico super orgulhoso quando alguém me reconhece e fala, pô, professor, você ajudou a mudar minha vida, você ajudou a mudar minha história, você ajudou... Aí eu olho e falo, putz, valeu a pena. Valeu a pena todo o cansaço, todo o desespero, tudo valeu a pena quando você olha para alguém que foi teu aluno e fala assim, pô, você ajudou
a mudarem a vida. Isso é muito legal, é a melhor parte do professor. Puxa, que show mesmo. Eu falo uma coisa muito para os meus alunos e agora, né, teve momentos aqui que eu fiquei perdido, que eu estava participando da live. Eu estava só escutando você dizer aqui. E de fato eu sempre falo que nós devemos, qualquer que seja a profissão, qualquer que seja a área que venha buscar dentro do direito, fazer a diferença. Fazer a diferença. É muito prazeroso no final dos exames, dos concursos, onde recebemos os feedbacks dos alunos, né? Deu certo, eu consegui, manda foto, ele tomando posse com a carteira na mão. Essa realmente não tem preço, né? Não tem preço. Então, gostaria de te agradecer muito por essa contribuição ao projeto, que também é um projeto acadêmico, envolve aqui diretamente o interesse dos nossos alunos, pelo brilhantismo, né, que sempre você traz, com essa paixão pela atuação profissional. O ser professor era exatamente isso. Eu não pensava algo diferente quando eu te convidei e você aceitou, mas era exatamente o que eu queria trazer para os alunos, que eles tivessem essa percepção da atuação, das possibilidades. Acho que deu para todos terem aqui uma ideia muito interessante do perfil de professor, que essa geração, essa situação toda, que não é de hoje, né, mas que por conta da pandemia se intensificou, o perfil do professor, daquele que quer ser professor profissional. Né? Antigamente se falava muito isso, né? Você dá aula, você só dá aula ou trabalha, né? Só dá aula. E hoje nós temos aí professores profissionais, pessoas que se dedicam à formação acadêmica mesmo e contribuem com a formação de opiniões, de reflexões jurídicas, de produção científica. Então, muito obrigado. Você sabe que é uma referência também entre grandes professores que fizeram a diferença na minha vida. Você é uma delas e uma importante referência que eu tenho. Obrigado pela sua participação e obrigado pelo brilhantismo e inspiração que trouxe para todos aqui nessa live, tenho certeza. Até quem não é do Mackenzie passou por um acaso e gostou do papo. Que legal, obrigado. Eu fico muito feliz. Deixar um abraço para os seus alunos do Mackenzie, vários alunos nossos aqui dizendo que foram nossos alunos e que de alguma forma a gente impactou. Fico muito emocionado com isso e tenho dito bastante isso para as pessoas, né? Eu fiz um evento do Gestão da Emoção, o Poder da Autogestão, emoção presencial, que tinha uns 60 pessoas lá. E várias das pessoas que estavam lá queriam, como meta de vida, a gente faz um quadro com os seus propósitos, suas metas, serem professores, né? E aí eu falei o seguinte: você tem que saber exatamente o que você quer, você tem que correr atrás. Então, muita gente colocou, eu quero ser professor do meu curso. Eu falei, não duvide, né? Não duvide do que você quer, porque você pode ser professor do meu curso. Vários dos nossos professores hoje foram nossos professores assistentes e muitos deles nossos alunos. Então, pode ser professor do meu curso, sim. Lógico, se prepare para isso, né? Estude, tenha conhecimento, se prepare, uma preparação técnica mesmo. Às vezes é um curso de oratória. A gente está desenvolvendo, eu e Darlene, você vai ser um dos convidados para dar aula conosco nesse curso, um curso de formação de professores, que é exatamente para ajudar a pessoa a entender o seguinte: ó, para ser professor você precisa ter no mínimo isso aqui do ponto de vista técnico, né? Então você tem que saber como falar, você tem que afastar os vícios de linguagem, você tem que ter essa dinâmica. Então a gente vai desenvolver isso com bastante gente. Então os alunos que estão nos acompanhando e querem ser professor, certamente a gente vai poder deixar um pouco da nossa experiência. Como o Gabriel fez comigo, né? Quando me convidava para fazer as apresentações no mestrado, de alguma forma estava puxando aquele professor que tinha dentro de mim, e acho que é nosso papel a gente fazer isso com os nossos alunos também. Então, vamos preparar essa galera toda para ser professor e para fazer o professor voltar a ser respeitado no nosso país, né? O professor precisa ter o maior respeito. Quer dizer, é o professor que forma o médico, é o professor quem forma o advogado, é o professor quem forma o engenheiro, é o professor que todos eles passaram pela mão de um professor. Então a gente precisa aumentar o nosso grau de respeito com o professor, porque não é possível um deputado estadual ganhar um salário de 20, 25, 30 mil reais e um professor ganhar um salário de 5 mil reais. Os nossos valores estão invertidos. A gente precisa rever isso e faz parte do nós que temos aqui voz, que a gente consegue abrir uma live, consegue ser ouvido, a gente tem que fazer isso valer, porque nós temos professores, não só professores de curso preparatório, mas nós temos professores da pré-escola, nós temos professores de formação nível médio, enfim, fundamental, que estão sendo desrespeitados pelos alunos, apanhando dentro da sala de aula. Então, essa é o verdadeiro cenário que a gente tem que fazer mudar. Então, eu que agradeço o convite, obrigado
pela gentileza aí de dividir esse espaço comigo. E a gente está aqui, a hora que você precisar, pode chamar. Obrigado, muito obrigado mesmo. Pessoal, para vocês que acompanharam, vou deixar disponível aqui nos stories, depois eu subo no YouTube também, para que você possa assistir na sequência. Obrigado mais uma vez, o professor Marco Antônio, obrigado a todos que acompanharam aqui. Uma honra poder dividir, de fato, né, dividir a tela com o professor Marco Antônio nestes minutos aqui. Um grande abraço a todos, uma excelente semana. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. até mais.